Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início ao nosso culto de terça-feira e convido a todos para curvarmos as nossas frontes para orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Teu Filho Jesus. Pedimos a Ti perdão dos nossos pecados, de qualquer falha que tenhamos cometido, mas que o Senhor nos dê uma íntima comunhão com o Senhor. E que o Senhor possa operar maravilhas durante este culto, Senhor. Nós pedimos orando em nome do Teu Filho Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar um hino de clamor ao nosso Deus. Glória a Jesus, momento especial para nós agora. Podemos louvar ao Senhor junto com as nossas crianças.
Aleluia. Vamos entoar mais um louvor ao nosso Deus. Oh, quão bom e quão suave é a união entre os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça de Arão. É como o óleo precioso sobre o corpo de Arão. Como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre, ordena a vida para sempre, ordena a bênção para sempre. Ordena a vida para sempre. Oh, quão bom e quão suave é a união entre os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça de Arão. É como óleo precioso sobre o corpo de Arão. Como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre, ordena a vida para sempre, ordena a bênção para sempre, ordena a vida para sempre. Glória a Jesus. Eu convido a todos para abrirmos as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 41. O Senhor tem uma bênção para os nossos corações através da sua palavra. Nos ensina a palavra do Senhor. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Glória a Jesus. A igreja estava no seu início. A igreja tem início aqui que começa a igreja de Deus, né? E o Espírito Santo havia sido derramado ali na festa de Pentecostes. Eles ouviram ali um som de um vento veemente, impetuoso, e o Espírito Santo veio sobre eles. Viram ali línguas repartidas como que de fogo e começaram a falar em outras línguas. E era o início da igreja. Era um grupinho pequeno que tinha ficado ali esperando a promessa do Senhor Jesus de que Ele enviaria o Espírito Santo. Jesus havia subido para o Pai, morreu, ressuscitou, apareceu durante 40 dias, aí Ele sobe para o Pai e orienta aos seus discípulos que permanecessem aguardando a promessa da descida do Espírito Santo. E aqui nesse texto aqui o Espírito Santo veio sobre eles. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, era um dia de festa, estavam ali 120 pessoas reunidas, começam a falar em outras línguas, um milagre acontecia, cada um ouvia no seu próprio idioma, uma multidão acorreu para ali, para aquele local,
que tinha ido à festa de Pentecostes, que era uma festa tradicional judaica, e ali em Jerusalém eles cercam aquele lugar onde eles estavam reunidos, e Pedro se levanta ali e diz para eles uma palavra: olha, esses homens não estão embriagados como vós pensais, mas esses homens estão vivendo aquilo que o profeta Joel pregou. Eles estão sendo cheios do Espírito Santo. Aqui se cumpre hoje a profecia do profeta Joel. Pedro, um simples homem, um pescador, aquilo que as autoridades, que os líderes religiosos não sabiam, Pedro estava de posse de uma revelação. Hoje se cumpre uma profecia na vida do povo de Deus. E era o início da igreja. E aí Pedro entrega uma mensagem, de certa forma até dura, porque ele fala a respeito de Jesus, que o Messias havia vindo, e ele diz: e vós o crucificastes. Negastes a ele e crucificaste. Então, Pedro entrega uma palavra a eles, mostrando para eles: olha, para aquela multidão, o Espírito Santo foi derramado. Hoje se cumpre a profecia, mas a situação de vocês é muito difícil, porque vocês crucificaram o Filho de Deus, aquele que Deus enviou. Então, de certa forma, era uma palavra dura para aquela multidão. E precisamos de lembrar de uma coisa: Jesus havia orado. E certamente muitos daquela multidão, muitos religiosos que estavam ali, tinham presenciado Jesus lá na cruz do Calvário, orando ao Pai, pedindo que não lhes imputasse esse pecado. Jesus fez isso, orou por aquela multidão. E ali estava aquela multidão ouvindo aquela palavra. E aí o texto bíblico que nós lemos diz uma verdade maravilhosa: aqueles que de bom grado receberam a palavra, no verso 41. Aqueles que de bom grado receberam a palavra de Deus. Então, no meio daquela multidão, Pedro entrega ali uma mensagem, e muitos que estavam ali, 3.000 almas, se converteram. Vejam que coisa maravilhosa. A igreja salta de 120 membros, e em uma mensagem de um homem cheio do Espírito Santo, não era um grande orador, não era um grande líder religioso, mas um homem que tinha acabado de experimentar a bênção do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele. E ele agora era uma testemunha do Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo. E quando ele entrega a palavra ali, ele cita a palavra de Deus. Ele cita vários textos do Antigo Testamento. E naquela multidão não foram todos, mas a palavra de Deus: aqueles que de bom grado receberam a palavra do Senhor, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Que coisa maravilhosa! Mas aqui o Senhor quer nos falar sobre esses que receberam a palavra de bom grado. A multidão ouviu a palavra, a multidão ouviu a mensagem, mas nem todos receberam a palavra de bom grado. E a palavra de Deus, a própria Bíblia diz, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e ela é penetrante. E Deus quer falar com o homem, mas Deus deu ao homem o livre-arbítrio. A mensagem foi entregue para todos que estavam ali, mas só foram batizados e foram pertencer à igreja, começaram a fazer parte da igreja, os que receberam a palavra de bom grado. A mesma coisa acontece hoje. Muita gente está ouvindo a pregação do Evangelho. Nos nossos dias você vê o Evangelho sendo pregado em toda parte. Mas como que o homem recebe a palavra de Deus? Tem gente que até gosta, acha bonito, um discurso bonito, mas tem aqueles que recebem a palavra de Deus, abrem o coração e recebem a palavra de Deus com felicidade, com alegria, de bom grado. Que coisa maravilhosa! Eu preciso desta palavra, eu preciso desta verdade. E aí acontece uma coisa que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lá em Apocalipse, em cada carta, e nós estudamos recentemente as cartas de Apocalipse, em todas elas está registrado: quem tem ouvidos para ouvir,
Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem estava falando ali não era Pedro, não era um discurso de Pedro, mas o Espírito Santo havia sido derramado. E o Espírito Santo tinha uma palavra para aquela multidão. E a Bíblia também nos ensina que quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo não é o pregador, não é o orador, não é Pedro, não é o pastor hoje, não é o grande líder. Só convence o homem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele convence quando o homem abre o coração. Porque o Senhor Jesus, ele não arromba portas. Lá em Laodiceia, na carta de Laodiceia, está escrito o que ele faz. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, 3.000 almas naquele dia ouviram a voz e abriram a porta de bom grado. E o que aconteceu depois que eles abriram a porta? Depois que abriram a porta, a palavra de Deus faz isso. Quando você recebe a palavra de Deus de bom grado, ela muda a sua vida. A mensagem de Pedro foi, eles perguntaram, o que nós devemos fazer? E Pedro tinha dito, o Espírito Santo, através de Pedro, disse, arrependei-vos. Vocês têm de se arrepender. Depois que você se arrepender, você tem de se batizar. E a mensagem de Deus é essa para o homem ainda hoje. O homem, na sua natureza, ele se encontra em pecado. E quando você ouve a palavra de Deus, quem recebe de bom grado se arrepende. Se arrepende. E se arrepende para ter uma vida nova. E a Bíblia, aqui no texto lido, ele ensina isso. Eles foram viver uma nova vida. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, daí para frente, o que aconteceu? Olha, eles estavam reunidos todos os dias no templo. É isso que acontece. Quem recebe a palavra de bom grado, quando a palavra de Deus entra na nossa vida, ela é palavra de poder. Quando nós abrimos o coração e recebemos de bom grado, eu quero essa palavra, eu preciso desta bênção. Eu me arrependo da vida que eu levei. E agora? Agora é mudança de vida. Se eu me arrependo de verdade, é para uma nova vida. Então, de bom grado, eles receberam a palavra e todos os dias eles estavam no templo. O homem que recebe essa bênção, ele tem alegria na comunhão. E a Bíblia diz isso. Eles perseveravam, no texto que nós lemos aqui, eles perseveravam na comunhão. Por que na comunhão? Porque a igreja, é como está lá escrito em 1 João, é comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros. Nós participamos do culto, nós vamos à igreja para recebermos bênção, mas para sermos bênção também nas mãos do Senhor. É o culto. Nós somos esta igreja. Perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão. É a bênção do Senhor, é a minha porção, é a porção do meu irmão. Mas o partir do pão fala de uma igreja que é corpo de Cristo. Esse é o meu corpo que é partido por vós. É uma igreja que socorre, é uma igreja que é socorrida. Ela vive a mensagem de corpo. E eles perseveravam também nas orações. Esta é a nossa bênção. E a palavra do Senhor mostra ali, e todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Não tinha lugar para o egoísmo. Era uma igreja que tinha tudo em comum. E em toda a alma havia temor. Aqueles 3.000 que se converteram, que receberam a palavra de Deus de bom grado, em toda a alma havia temor. Eu quero encerrar com esta observação, com essa verdade. Quando o homem tem uma conversão verdadeira, é diferente de você ter uma religião, frequentar uma igreja, qualquer que seja. Pode ser a Maranata também, mas eu frequento. Não. Quando o Espírito Santo falou com você, quando você recebeu a palavra de Deus de bom grado, essa palavra entrou para mudar a sua vida, para te levar a viver essa verdade da comunhão uns com os outros, do partir do pão, de uma vida de oração. Igreja de Cristo, igreja transformada pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. E aí essa palavra gera o quê? Ela gera temor. Havia temor em todos os corações daqueles que se converteram. A verdadeira conversão leva o homem
a temer a Deus. E o temor é o princípio da sabedoria. O temor não é medo de Deus, muito pelo contrário. O temor é confiança. É confiança daquele que ouviu a palavra entrou, se arrependeu e agora o justo vai viver pela fé, vai viver da palavra de Deus. Toda palavra de Deus, toda palavra é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos orientar no caminho. E é esse o temor, é o temor que permanece, é o temor daquele que ouviu, ama a palavra e quer viver da palavra de Deus, porque isso é a fé. A fé vem pelo ouvir. Nós ouvimos um dia a palavra e nós queremos ouvir a palavra todos os dias. Jesus está vivo, está se revelando e está falando à sua igreja. Em todos os corações havia temor. Aleluia, glória a Deus, porque no nosso coração há temor. E a cada dia a palavra de Deus nos revela coisas novas e coisas maravilhosas. Amém? Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. Glória a Jesus, estamos encerrando o nosso culto e convido a todos para orarmos ao Senhor. Senhor Deus, nós te glorificamos pela palavra de Deus, essa palavra que transformou a nossa vida e que hoje tem sido anunciada e tem transformado a muitos corações e tem, Senhor, levado muitos a temerem ao Teu nome. Bendito o Teu nome, glória a Deus por esta grande salvação. E nós ouvimos a Tua voz e hoje somos igreja do Senhor, igreja de Cristo. Te glorificamos pelas bênçãos concedidas, por aquilo que o Senhor fez durante este culto. E em Teu nome nós agora dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo,
repousem sobre todo o povo de Deus hoje e até o glorioso dia da vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos encerrando, mas gostaríamos de dizer a você que participou desse culto conosco, que está aí na tela um QR Code para atendimento àqueles que estão no exterior. Você pode entrar em contato conosco, vai ser uma alegria. Tem também um QR Code para aqueles que desejam enviar uma experiência. Teve uma experiência com o Senhor, quer nos contar essa experiência, está aí o QR Code. E tem aí também o número 0800 707 3076. Para você que deseja uma oração, nós estamos à sua disposição e gostaríamos, temos um grupo aqui para orarmos por você. Amém? Que o Senhor nos abençoe, a todos a paz do Senhor Jesus.